Meus amigos, sejam todos bem-vindos. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Jefferson Arruda e este é o canal Giz Econômico. No vídeo de hoje, pessoal, quero trazer para vocês alguns acontecimentos que tivemos aí no mês de dezembro, bem importantes com relação à recuperação judicial do Grupo 123 Milhas. Você que acompanha aqui o canal sabe que eu sou milheiro, que eu também tenho milhas aí no processo de recuperação judicial do Grupo 123 Milhas e que aqui a gente tenta trazer esse conteúdo também de maneira bem importante, de maneira bem atualizada para vocês. E como no final do ano eu estava viajando, ficou aí algumas semanas com uma notícia bem interessante que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo. Então não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever se você não for inscrito, encaminhar esse vídeo para aquele seu amigo, familiar que porventura está participando desse processo de recuperação judicial. Afinal são mais de 800 mil credores. Então você que vendeu milha, você que comprou aqueles pacotes da 123 Milhas, com certeza esse vídeo vai te ajudar principalmente nesse novo rumo que o processo está tomando. Então bora lá comigo. Então pessoal, contextualizando um pouquinho você sobre as últimas notícias, no final do ano de 2024, ali em dezembro, acho que dia 26 ali, tivemos ali algumas notícias onde foi divulgado o plano de recuperação judicial do Grupo 123 Milhas. E o que isso significa, pessoal? Significa um marco bem importante, um avanço aí nesse processo de recuperação judicial com a divulgação do plano. Um pouquinho desse plano a gente vai discutir, principalmente o que foi colocado como proposta pelos administradores, por todo mundo que está envolvido nesse processo, para nós, credores, avaliarmos se o que está sendo proposto atende aí às nossas necessidades, vão de encontro com os nossos desejos. Infelizmente, não foi um plano muito positivo, ao meu ver, no meu ponto de vista, poderia ter sido melhor. A gente vai discorrer um pouquinho sobre ele, mas é importante que teve avanço. Então, pelo menos tivemos um plano e agora nós temos alguns caminhos, pessoal? Então, eu vou colocar aqui para vocês os principais fatores desse plano colocado, lembrando que a gente tem algumas possibilidades de você talvez nem participar desse plano. Então, fica comigo até o final, que eu vou te explicar isso no detalhe, tá? Para começar, pessoal, vou compartilhar aqui com vocês, lá no site da recuperação judicial do Grupo 123 Milhas, rj123milhas.com.br, nós temos o acompanhamento do processo. Então é super importante você ter o conhecimento desse site. Eu já trouxe aqui e mantenho ele aqui, é importante para você ver o valor, ver a lista dos credores, ver como o processo está andando, tá? Se ficarem com dúvidas, coloquem nos comentários. Se ficar com uma dúvida um pouco mais avançada, procure um especialista, um advogado, principalmente que tenha conhecimento aí nessa área, que com certeza ele pode te ajudar bem melhor do que eu, que estou participando do processo, mas como credor eu tenho um ponto de vista talvez um pouco diferente, tá? Aqui, pessoal, no site você pode vir aqui, sobre o processo e pesquisar principais documentos. Você vai cair nessa página e aqui você vai rolar para baixo até a opção Plano de Recuperação Judicial, que vão ter alguns links, e é esse primeiro que a gente vai abrir, Plano de Recuperação Judicial. É uma cartilha em PDF, pessoal, que foi divulgada, são 40 páginas, recomendo que vocês leiam por completo, é uma leitura um pouquinho cansativa, mas eu acho que é bem importante, principalmente porque você tem valores a receber e dependendo da quantia é bem relevante. Então, no meu caso aqui, eu dei uma boa lida, também busquei outros conteúdos complementares a isso daqui e posso dizer que tenho um entendimento legal aqui dessa situação, mas nada melhor do que você procurar um especialista se assim for o seu desejo. Aqui então, pessoal, o documento ele começa descrevendo um pouco sobre o processo de recuperação judicial, sobre o grupo, sobre as empresas que estão aqui dentro dessa recuperação, como vocês sabem, é todo o grupo da 123 Milhas, Arte em Viagens, a Max Milhas, Hot Milhas, todo esse montante está participando aqui e esse plano ele é válido para todo esse grupo, tá? Pontos importantes, pessoal, que eu já quero destacar para não ficar muito longo o vídeo, depois eu recomendo que você faça uma leitura detalhada, a gente tem as propostas, tá? Então aqui ele vai falar um pouquinho sobre a evolução do plano, sobre o que tem ocorrido, sobre o que o plano visa, que na verdade é manter a empresa funcionando, não causar danos à sociedade. Tem várias considerações ali que eu depois recomendo que vocês leiam, mas aqui começa pra gente lá na página 18, onde fala aqui as opções. Então, um pouquinho antes ali, você vai entender
que foi proposto algumas opções. Então temos 5 opções que eles colocaram nesse plano, que a gente vai entender quais dessas opções são as melhores, e aí a gente vai fazer uma votação. Então você vai votar num dia específico, ainda vai ser divulgado, você vai votar se você é a favor ou se você é contra. Se você for a favor, qual das opções que você concorda. Se você for contra, você simplesmente pode se abster, né? Falar, eu sou contra, mas você pode também fazer aí, propor um novo plano, né? Você pode se organizar junto com outros credores, em grupos, e propor outros planos com mudanças de valores, mudanças de prazos. Eu já comento sobre isso, tá? Primeira opção, pessoal, que eles colocaram aqui, eles chamam de opção A, né? Que é válido para os credores quirografários, que somos nós, né? Você que comprou pacote de viagens ou vendeu suas milhas. Você tem aqui a primeira opção, que basicamente diz o seguinte, pessoal: o pagamento do valor integral do crédito quirografário em 12 meses. Deixa eu até aumentar o zoom para ficar um pouquinho melhor, porque aqui é bem legal para a gente entender bem esse contexto, tá? Pagamento do valor integral em 12 meses. Porém, pessoal, 12 meses eu tinha lido a primeira vez e falei, não é 12 meses, é em 12 semestres. Então, de 6 em 6 meses, você vai estar recebendo um montante durante 12 parcelas, tá? Como que funciona, Jefferson? Então, a partir da homologação do plano, né? Então, 15 dias, sei lá, alguns dias depois, tem a homologação do plano, e aí você vai começar a contar isso. Então, a cada semestre, você vai estar recebendo uma quantia desse crédito, tá? Porém, pessoal, a primeira dívida vai ser paga aqui no último dia útil do 78º mês, a contar da homologação do plano, e as demais no último dia útil do semestre subsequente. Ficou complicado, né? Basicamente, pessoal, o que eles estão falando aqui? 78 meses de carência, né? Então a gente está falando que a gente vai ter muita carência, são 78 meses, né? Hoje você tem 5 anos, aí são 60 meses, a gente está falando de 6 meses e meio. Então, para começar a receber nessa primeira hipótese, e como que vai ser esse recebimento? Então, vai contar, né, 78 meses, aí você vai receber a primeira parcela, e depois a cada 6 meses, no semestre, você vai estar recebendo no último dia do semestre, você vai receber a próxima parcela e assim sucessivamente. Porém, pessoal, o valor ele tem um cronograma de amortização. Então, você vê que não são parcelas iguais. Então, lá no 78º mês, você vai receber 5% do valor. Lógico, né? Acrescido para os encargos e outras situações que serão aplicadas, mas é 5%. Aí, no segundo semestre, né, subsequente, você vai receber mais 5, mais 5, mais 5. Aí, lá no 7º semestre subsequente, você recebe 7,5. Depois, passa mais alguns semestres, você recebe 10, e lá, os últimos 2 semestres, você passa a receber 17,50. Se você somar isso daqui, você vai chegar no 100% da dívida, que é a proposta que eles estão fazendo. Então, bem ruim, né, essa proposta, eu achei ela muito longa. Então, tudo bem que a proposta aqui é você receber todo o valor de forma completa, então você vai receber tudo, né, com os devidos juros, com as devidas correções, porém, você tem aqui essa carência de 6 anos e meio, né? 7 anos e meio, desculpa. Então é uma carência muito alta pela dívida. Então, particularmente não gostei dessa opção aqui, tá? Então, minha sugestão é, se você não tem por que resgatar esse dinheiro, ou às vezes o valor é muito baixo, ou enfim, né? Não vejo nenhuma possibilidade para a gente escolher essa primeira opção, tá? Inclusive, se você tem valores menores, tem outras opções mais interessantes, tá? Segunda opção, pessoal, então aqui ele vai discorrer um pouquinho sobre como funciona isso. Quem aderir nessa opção vai ter a opção aqui de cashback. Então, se você comprar lá a passagem no site, você tem lá 4% de cashback. Se você vender milhas, comprar hospedagem, né? Tem alguns mimos ali para você aceitar isso durante ali esse período. Tem algumas outras regras. Mas assim, leiam com atenção, mas ao meu ver não ficou muito legal essa proposta, tá? Aí a gente tem a segunda proposta, pessoal, que vai tratar um pouquinho melhor, tá? Só que ainda assim fica uma situação bem delicada, porque ela fala sobre, começa a ter alguns limites,
Então, o limite do pagamento aqui na opção B, pessoal, é de 80 milhões. Ou seja, se muitas pessoas escolherem a opção B, o montante a ser pago é 80 milhões. E aí, quem sobrar vai cair para a opção 1. Tá? Então, sempre a opção 1 vai ser a sobra de que não for contemplado nessa opção B. Tá? E o que trata a opção B, pessoal? A opção B trata aqui um quadro abaixo, fica até mais fácil de vocês visualizarem. A gente tem perdão da dívida no montante de 40%. Então, se você deve, né, se a empresa ali deve 10 mil reais para você, por exemplo, nessa opção você abre mão de 40% da sua dívida em troca de um recebimento melhorado, se comparado à opção anterior, tá? E o que a gente tem aqui, pessoal, de plano? Então, o pagamento do montante restante, né, dos 60%, você vai ter em 12 parcelas semestrais sucessivas, sendo a primeira após o último dia do 18º mês, ou seja, né, lá em cima, a primeira proposta são 7 anos e meio, para você começar a receber. Aqui, eu estou falando de 1 ano e meio. Então, você abre mão de 40% do seu crédito para receber, após 1 ano e meio, começar o recebimento da primeira parcela e assim por diante, durante 12 parcelas. E como funciona a amortização, pessoal? Da mesma forma que o anterior, ele tem algo crescente, ou seja, no 18º mês, né, um ano e meio aí após a homologação do plano, você vai receber a primeira parcela com equivalência de 1,25% do montante. Então, dos 60% no caso, né? Então, da tua dívida remanescente. Durante os primeiros meses, esse percentual é pequeno, ele vai subindo, e aí lá no 9º mês que começa a passar lá dos 10%, chega a 13,75%, e as duas últimas com 23,75%. Ou seja, né, você começa a receber com 1 ano e meio e recebe a cada 6 meses essas parcelas com esse percentual do montante devedor, devidamente aplicado com os encargos e as questões necessárias, né, as correções devidas. Então é um pouco mais interessante porque você começa a receber antes, porém você tem que abrir mão de 40%. Então, talvez para algumas pessoas possa ser interessante, pelo prazo já começa a receber com 1 ano e meio, porém você tem que abrir mão de 40%, o que é bem doloroso. Pode ser que, assim, pode ser não, né? É ruim para todo mundo, né? Então, de qualquer maneira, é uma opção, porém aqui fica limitado a 80 milhões, tá? Então, se tiver muita gente querendo, quem sobrar vai cair para a primeira opção, tá? Próxima opção, pessoal, então a gente tem uma outra opção aqui, que é limites de pagamento na opção C é de 120 milhões. Então, na opção B, 80, na opção C são 120 milhões. E o que temos aqui na opção C, pessoal? Então, nós temos, tem até a tabelinha aqui, pagamento, tá? O pagamento, aqui em cima tem a opção C. Credores quirografários receberão até o limite de R$ 450 por credor, limitado ao valor do respectivo crédito quirografário sujeito às regras e às condições previstas a seguir. Então, essa opção C, pessoal, ela é destinada para quem tem um crédito pequeno ou quer abrir mão de muita coisa, né? Mas se você tem ali um crédito de R$ 500, pode ser que essa opção aqui seja melhor. E no meu ponto de vista é a melhor, que você já tem essa opção aí de R$ 450, então se você tem um montante próximo a isso, eu acho que vale a pena, tá? E aí tem algumas regras para o pagamento, tá, pessoal? Então o pagamento, aqui ele vai ter o limite disposto ali de R$ 450, e ele vai ser pago em 10 parcelas semestrais, sendo a primeira parcela após o 30º mês. Então, você espera aí 2 anos e meio, né, 30 meses, e aí você começa a receber a cada semestre uma quantia fracionada, né? Então, receber, sei lá, R$ 50 por mês durante o tempo ali de 10 semestres, né? E aí você recebe o teu montante nessa disposição ao longo de 10 parcelas para fechar os R$ 450 que você abriu mão lá em cima. É interessante para quem tem um valor pequeno, ainda assim a gente tem um prazo longo para receber isso, né? São 30 meses para começar o primeiro recebimento. É uma opção, mas fica um pouquinho ainda longe do que a maioria dos credores estavam pensando, né?
A gente tem aqui a opção, pessoal, D, acho que eu pulei a opção D aqui, credores quirografários, que escolherem a opção D ou forem enquadrados por qualquer hipótese, né, eles terão um montante de 75% pagos à vista, 150 meses a partir da homologação. Então eu estou falando de aqui, sei lá, 12 anos. Se você optar pela opção D, você diz que você não se importa de receber daqui 12 anos, mas você vai querer uma única vez, uma única parcela, porém 75% da tua dívida. Se você tem ali 10 mil reais para receber, você diz que você quer receber 75% disso, ou seja, 7.500. Essa opção ela vai te proporcionar o pagamento lá no 150º mês a partir da homologação. Então, 12, 13 anos lá para frente é quando você vai estar recebendo isso. Prazo muito longo, né? A gente não sabe como que a empresa vai estar operando até lá. Eu acho bem complicada essa operação. Então, essa opção, não sei para quem exatamente que ela poderia ser viável, sabe? Então, bem situação. Vamos dar mais uma olhadinha, né? Tem aqui as questões de compartimento, quitação e outras coisas. Por fim, a opção E, pessoal. A opção E, ela traz aqui as pessoas com crédito pago em 8 parcelas semestrais, sendo a primeira após o mês 150. Então, semelhante ao anterior, só que aqui você recebe 100% da sua dívida, 100% do seu crédito, você vai receber a partir do 150º mês, porém, você tem aqui parcelas semestrais, né? Ou seja, 8 vezes, 8 parcelas, 8 semestres, a partir do 12º, 13º ano, você vai receber 8 parcelas a cada semestre, com equivalência igual de 12,5%, 12,5% da sua dívida a cada semestre durante 8 semestres a partir do mês 150, lá a partir do 12º, 13º ano. Então, uma situação bem complicada, pessoal. Essas 5 opções que foram propostas aí pelo grupo 123 Milhas, entendo que eles colocaram ali questões para manter o grupo funcionando, a operação funcionando, não ser danoso com a sociedade, não ser danoso com os serviços, porém é uma proposta muito longa no meu ponto de vista, tá? Não atende ao que eu esperava. Eu imaginava que tinha, assim, teria desconto, teria parcelamento, mas não imaginava nada, né? Muito longe de ter condições a partir de 10 anos, 12 anos. É algo, assim, surreal no meu ponto de vista, tá? Então, coloque aqui o que vocês pensam sobre isso. Eu quero trazer para vocês uma dica legal, tá? Que eu peguei lá no canal do professor José Humberto, também especialista, né, em direito tributário, essas questões envolvendo o processo do 123 Milhas. Ele trouxe ali uma hipótese que eu até então não conhecia, que é bem legal, que você pode ter a opção e que eu falei no começo do vídeo, eu vou explicar para você. Se você não concordar com esse plano, você pode não participar disso e ainda receber um dinheiro de forma mais rápida. E como que você pode fazer isso? Através da cessão de crédito. Como que funciona a cessão de crédito, pessoal? Você pode vender a sua dívida, vender o seu crédito para outra pessoa. Então, como que funciona? Quais são as hipóteses? Tem várias situações, pessoal, mas assim, bem simplista, você coloca o teu crédito ali para alguma pessoa, né, para alguma organização, pessoa física, pessoa jurídica, alguém que vai ficar com o seu crédito, vai ter o direito de receber o teu valor, seja qualquer uma dessas opções, ou seja, numa outra rodada do plano que for aprovada, você tem o direito, você pode fazer isso através da cessão de crédito. E aí você, por exemplo, eu tenho uma dívida de 10 mil reais e eu quero vender esse crédito, eu vou querer passar para alguém para frente e eu quero receber esse dinheiro mais rápido. Quais opções que você tem? Né? Você tem a opção de seguir com o plano, e aí você aceita ou recusa ele, ou propõe-se no novo plano, aí junto com outros credores, vocês fazem uma nova proposta. Possivelmente eu vá fazer por esse caminho, vou por esse caminho de propor nova proposta, com um prazo um pouco diferenciado, um prazo menor, opções de pagamento mais antecipadas, mas você tem a opção de vender o teu crédito para outra pessoa. E aí como funciona? Então você tem o crédito de 10 mil reais
e aí você quer receber o dinheiro agora, né? Você vai encontrar alguém, você tem meios para fazer isso. Se tiver dúvidas, coloque nos comentários, procure um advogado especialista, se for o caso, né? Procure alguém que conheça um pouco melhor da situação, mas você pode vender o seu crédito e aí essa pessoa que ela vai virar o credor lá no processo no teu lugar. Então, quando o grupo 23 milhas pagar, essa pessoa que vai receber os valores que estão lá descritos, porém ele já vai ter te pago um valor. Por exemplo, eu tenho 10 mil e fiz uma oferta por 3 mil. Eu quero que vender essa minha dívida por 3 mil reais. Quem estiver disposto a pagar 3 mil reais vai me passar esse dinheiro, a gente vai fazer essa transição, vai fazer a cessão de crédito e aí essa pessoa ela vai receber a minha dívida de 10 mil lá no grupo 123 milhas, de acordo com o plano que for aprovado. Então é uma opção interessante, né? Dependendo do conhecimento que você tenha, dependendo do meio que você convive, pode ser que você consiga opções bem melhores do que estão sendo propostas aqui, tá? Então, mesmo essa opção que você faz ali o perdão de 40% da dívida, ainda assim você tem que esperar 2 anos e meio para estar recebendo parcelas semestrais. Então, ainda assim é bem ruim, tá? Então, eram esses os insights, pessoal, que eu queria trazer para vocês. Atualização bem importante. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça, pessoal, ative aí o sininho. Eu sei que muita gente assiste aqui, não ativa o sininho, também não curte o vídeo e o YouTube fica difícil de o YouTube mandar o vídeo aí para as outras pessoas. Eu não peço nada para vocês, só que me ajudem aí com um comentário, com uma curtida. Com certeza isso me motiva a trazer para vocês aí mais conteúdos. Então não se esqueça, isso ajuda bastante. Também compartilhe com amigos, familiares, principalmente aquela pessoa que você sabe que tomou um balão aí do grupo 123 milhas e que com certeza deve estar participando aí desse processo. Beleza, pessoal? Meu muito obrigado e até a próxima.